Muito bem, oitavo ano. Na aula de hoje, nós veremos alguns casos de congruência de triângulos. Então, na aula passada, nós basicamente definimos o que seria a congruência entre figuras, entre triângulos, né? Então, a gente vai trabalhar com alguns critérios que vão facilitar essa análise. Então, na aula passada, nós vimos que nós precisaríamos ter uma correspondência entre os três lados, os três ângulos de um triângulo, para eles serem congruentes. Dessa vez, nessa aula, a gente vai aprender alguns critérios que vão simplificar um pouco essa análise. E a gente vai precisar olhar apenas para três elementos do triângulo, três dos seis, tá bom? Então, o primeiro caso, ele é chamado também de caso LAO, lado, ângulo, lado. Ele diz o seguinte, que dois triângulos são congruentes quando tem dois lados e o ângulo compreendido entre eles, respectivamente, congruentes. Então, primeiramente, nós fizemos uma correspondência entre os lados e ângulos de um triângulo ao outro. Então, nesse caso aqui específico, esse lado aqui eu chamei de lado 1, e no segundo triângulo, o lado correspondente a ele é esse aqui, né? Conforme o número de risquinhos, nós temos a sua representação, tá bom? Do seu respectivo elemento no outro triângulo, tanto do lado quanto do ângulo. Então, aqui nós temos o ângulo 1 e aqui o ângulo 1. Essas marcações querem dizer o seguinte, eles são respectivos e também são congruentes, esses elementos. Ou seja, eles estão preservando as medidas de um triângulo ao outro. Então, por exemplo, se esse lado aqui medisse, sei lá, 10 centímetros, vamos supor, esse aqui também, respectivo, vai medir 10. Se esse ângulo aqui medisse, por exemplo, 30 graus, esse respectivo no segundo triângulo também deve medir 30 graus, e assim por diante. Então, aqui, o segundo lado, né, representei por dois tracinhos, né? Respectivo dele no segundo triângulo, aqui embaixo, né? Também a base, né? Lado AB, respectivo ao lado EF, certo? Sempre que eu tiver dois lados e o ângulo, né, formado por esses dois lados, respectivamente congruentes ao outro triângulo, né? Então, esses triângulos serão congruentes, não precisa analisar os seus seis elementos. Então, o segundo caso é o caso lado, 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 né? LLL, vai dizer o seguinte, que dois triângulos são congruentes quando tem os seus três lados respectivamente congruentes. Fizemos as marcações para dizer tal lado equivale a tal nesse triângulo e naquele, né? Então, vamos lá. Lado 1, lado 1. Lado 2, lado 2. Lado 3, lado 3. O que significa? Temos uma preservação de medidas. Essa medida desse lado é equivalente a desse. Esse é equivalente a esse outro, né? E assim por diante. Então, com apenas esses três elementos, a correspondência feita com esses três elementos, nós determinamos dois triângulos que são congruentes. Tudo bem? Terceiro caso, caso a lá. Ângulo, lado e ângulo. Então, esse caso é parecido com o primeiro caso, no caso lá, lado, ângulo, lado. Só que agora eu vou ter o seguinte, eu vou ter dois ângulos e um lado compreendido entre esses ângulos. Feito as marcações, né, para dizer esse lado corresponde a tal, no outro triângulo, esse ângulo corresponde ao outro, né, e assim por diante. Primeiro ângulo, né, segundo ângulo, e o lado compreendido entre esses ângulos também, né? Já fiz as marcações, já fiz as suas correspondências, e todas essas marcações representam uma preservação de medidas. Então, se esse lado preserva a medida, se esse ângulo preserva a medida desse outro ângulo, né, nesse outro triângulo, e esse mesmo ângulo aqui, o 2, preserva a mesma medida no outro triângulo, ângulo 2, e o lado compreendido entre eles preserva a medida no outro triângulo também, de acordo com sua correspondência, então eu tenho que esses dois triângulos são congruentes. Tranquilo? E o último caso, o quarto caso, o caso lá A, nós temos o lado, ângulo e o ângulo oposto, né? A esse lado, tudo bem? Dois triângulos vão ser congruentes quando um lado, um ângulo adjacente, gente. O ângulo adjacente é aquele que está mais próximo, aquele que compõe o lado, tudo bem? E o lado e o ângulo oposto a esse lado, né? Aquele que não compreende a formação do meu lado, né? Em destaque. Respectivamente congruentes. Então, eu tenho três elementos para analisar. Vou fazer as correspondências. Lado 1, né? Ângulo 1, ângulo 1. Cada uma dessas marcações, dentro dessas correspondências, preservam as suas medidas do lado e de cada ângulo respectivo, tudo bem? E o ângulo 2, né? Detalhe, gente, olha só o meu lado.
Tá aqui ao meu lado, eu tenho o ângulo adjacente a ele, né? Que compõe a sua abertura, tudo bem? Na sua abertura também é considerado o lado em questão. E o ângulo oposto a esse lado, né? Não faz parte da composição da medida de abertura dele, tudo bem? Desses três elementos, com as suas correspondências aqui, eu obtenho o seguinte, dois triângulos que também são congruentes, tudo bem? Então é isso aí, oitavo ano, bons estudos.